Vocês que fazem parte da TV Zazá, queria agradecer a vocês pela audiência e agora eu vou contar para vocês uma história assim extraordinária, que é a história de um bode. Bom, aqui vocês estão vendo a imagem dele, né? Esse bode, ele sai do interior do Ceará e ele fugiu da seca. Olha que coisa interessante. E ele saiu lá na cidade de Quixadá, no interior do Ceará. Então ele veio junto com algumas pessoas, ele veio andando com o pessoal, fugindo da seca. E esse bode então, ele chega aqui em Fortaleza. E nós estamos filmando no Museu do Bode. É interessante notar que ele ficava ali perto da praia de Iracema. Se eu errar aqui, a minha instrutora ela vai me corrigir, tá? E ele andava, ele era meio que boêmio, ficou popular, e ele ia da praia de Iracema, daquela região ali, e ele vinha para o centro. E todo dia ele fazia esse trajeto. Diz a lenda, diz as pessoas, diz as histórias aqui de Fortaleza, que esse bode tomava uma cachaça, ele ia andando e por aí vai. Aí as pessoas colocaram o nome dele, muito interessante, de bode ioiô, né? Ou seja, porque ele ia e voltava, Então, como eu disse para vocês, nós estamos aqui no museu. Existem muitos elementos que mostram a história desse bode. Tem um quadro ali maravilhoso, ele tem chaveirinhos. Tem também aqui, gente, que interessante, tem um livro, cadê o livro? Assim, que conta a história assim, de uma forma mais infantil, do bode ioiô, né? Tem aqui algumas imagens, estão um pouco feiosas, mas retratam um pouco da história dele. Outros livros aí. Interessante também dizer que esse bode, ele foi tema de um enredo, de uma escola de samba do Rio de Janeiro, né? Então o que aconteceu? É uma história muito rica, vale a pena você conhecer o Museu do Bode. Esse museu está aqui no Mercado Central de Fortaleza. É só você chegar aqui e entrar. Tem pessoas simpáticas, né, que vão te receber. Aqui mostra um pouco quando ele foi enredo da escola de samba lá do Rio de Janeiro. Se não me engano, foi qual escola, você sabe dizer? Paraíso do Tuiuti. Muito bem, então aqui tem alguns quadros, aqui ele de uma forma mais boêmia, né? Mais humanizada, de terno. E daqui a pouco eu vou falar para vocês por que ele está mais ou menos assim, de uma forma mais humanizada, tá vendo? Então quando você visita aqui, quando você visita o museu, você tem vários elementos que mostram essa cultura ou essa história. Uma história até extraordinária que me chamou muita atenção. Eu estou contando para vocês aqui, ó. Tem uma galeria maravilhosa aqui com vários perfis desse bode, né? E parece que ele era também namorador aqui, ó. Mostra aqui, por favor, tá vendo aqui esse quadro? Namorador ali, ó. Levantando a saia da moça, namorador, atrevido. E essa história, ela é tão interessante que eu queria dizer para vocês o seguinte, que esse bode, em 1922, ele teve um cabo eleitoral. E esse cabo eleitoral, que foi o senhor Quintino, eu não entendi o segundo nome, Cunha. O Quintino Cunha, ele lançou a candidatura do bode a vereador da cidade de Fortaleza. E é muito interessante porque esse bode, gente, ele ficou em primeiro lugar na eleição. Ou seja, a partir deste momento o bode ioiô, ele ganhou as eleições. Naturalmente é uma coisa assim simbólica, é quase que uma anedota. E na verdade aqui no Brasil nós chamamos de voto de protesto, né? Ou seja, no voto de protesto o bode ganhou em primeiro lugar. Então eu vou pedir aqui a minha câmera man, ou a minha câmera girl, né? Para que ela mostre aqui para vocês mais alguns elementos que compõem
este museu. A gente já fez uma volta aqui bem rápida, né? Para que vocês então possam tomar conhecimento dessa história. Então assim, quando você vier a Fortaleza, não deixe de visitar esse museu. Olha aqui que interessante, mostra aqui, ó, por favor. Essa é a famosa foto dos Beatles lá na Inglaterra, né? E é interessante que um dos Beatles